Eu quero cumprimentar a todos os queridos amigos e irmãos com a bendita e gloriosa e célica paz do Senhor. Pois bem, meus amigos, eu vou fazer aqui uma live, provavelmente uns 10, 12 minutos, e quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus que encontra-se no livro dos Apóstolos, no capítulo 1, capítulo 1 do livro do Atos dos Apóstolos, o versículo 8, 9, 10 e 11, que diz assim a palavra de Deus: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Queridos amigos, este livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas por volta mais ou menos do ano 63 depois de Cristo, é claro. E ele escreve os Atos dos Apóstolos, e tem outras pessoas que acham que o tema seria o ato do Espírito Santo, mas o Atos dos Apóstolos, meus queridos, quando Jesus deu as últimas instruções para os discípulos, ele estava no Monte das Oliveiras. E Jesus, meus queridos irmãos, depois da sua ressurreição, ele ficou ainda uns 40 dias antes de ser assunto aos céus. E quando ele está dando as últimas instruções para os discípulos ali no Monte das Oliveiras, de repente ele começou a subir, foi subindo, e os discípulos e as demais pessoas que ali estavam ficaram abismadas, atônitas, estupefatas, olhando o Senhor sendo assunto aos céus, sendo elevado às alturas,
E eles ficaram com os seus olhos, com os seus olhares voltados para as alturas, olhando para o Senhor, até que uma nuvem ocultou do olhar daqueles irmãos que ali estavam no Monte das Oliveiras. E eles ficaram olhando para cima, uma nuvem ocultou, eles não viram mais. O Senhor subiu, foi assunto aos céus, e de repente 2 varões com vestes brancas se puseram ali entre eles e fizeram uma pergunta: o que vocês estão olhando para cima? Para Jesus, para este Jesus que foi assunto aos céus? E eles continuam, aqueles 2 varões com vestes brancas resplandecentes, e aqueles 2 varões dizem para os discípulos: este mesmo Jesus que vocês viram subir, que vocês contemplaram, ele ascendendo aos céus, indo para os céus, assim como ele foi, ele há de vir. Assim como ele foi assunto aos céus, um dia ele voltará. Aleluia! Louvado e glorificado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Mas no capítulo 14, meus queridos, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, o versículo 2. Jesus disse: creiam. Os discípulos estavam passando por um momento meio turbulento, eles estavam meio que confusos. E o Senhor, percebendo aquele momento em que eles estavam com aquela turbulência mental, que não haviam compreendido algo que o Senhor havia lhes falado no capítulo anterior ao 14, isto é, no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus disse para ele: não se turbem os vossos corações, mas creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, mas eu vou preparar lugar para vocês. Se eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar outra vez e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Aleluia! Bendito seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor nosso Deus. Queridos, a volta de Jesus, ela é iminente, vai ser iminente. Estamos na iminência de a qualquer momento o Senhor Jesus voltar para levar os seus. Ele prometeu que voltaria para nos levar, para que onde ele estivesse, nós também venhamos a estar junto com ele. Aqueles 2 varões que disseram para os discípulos e as demais pessoas que presenciaram a assunção do Senhor aos céus, aqueles 2 varões, aqueles 2 anjos ali também disseram: este mesmo Jesus, assim como vocês viram subir, ele há de voltar. A volta de Jesus, meus queridos, pode ocorrer agora, pode ocorrer daqui a pouco, pode ocorrer amanhã, pode ocorrer daqui 1 mês, daqui 1 ano, pode demorar 10 anos, 100 anos, mas a verdade é que Jesus vai voltar.
agora, hoje ou amanhã, ele vai voltar. Quer seja hoje, quer seja amanhã, quer seja daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, o certo é que ele vai voltar. Ele prometeu que voltaria. Aleluia! E Deus não é homem para mentir. Porventura ele diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Louvado e glorificado seja o santo, excelso, sublime e precioso nome do Senhor. Jesus vai voltar para levar os seus. E esta volta de Jesus para levar os seus, também o apóstolo Paulo a chama de arrebatamento. Isto é, este termo arrebatamento significa uma retirada com força, uma leva violenta, com força levada de uma banda para outra banda. Arrebatamento. Aleluia. Muito em breve, meus queridos, Jesus vai estar voltando para arrebatar os seus, arrebatar a sua querida igreja, arrebatar os salvos, aqueles que ele comprou por um grande preço, isto é, um preço de sangue. O seu próprio sangue foi vertido para nos adquirir, para adquirir um povo para si. Aleluia! Jesus vai voltar, assim como ele foi assunto aos céus, ele vai voltar e vai nos levar para si. Eu aguardo este dia, anelantemente eu espero este dia. Aleluia! A volta de Jesus, meus queridos, aproxima-se de uma forma tão grande que as pessoas nem imaginam. O que está ocorrendo no mundo, esta imoralidade que ocorre no mundo, em todos os segmentos da sociedade, das pessoas, do conjunto de pessoas deste mundo, o que está ocorrendo é como que um dedo indicativo indicando que a volta de Jesus não tarda. Glórias a Deus. O conjunto da sociedade está como que numa panela de pressão. O mundo está assim, está como que uma panela de pressão. Mas isto é um indicativo que a volta de Jesus não tarda. Ele vai voltar e vai levar os seus. Aleluia! Aqui eu arremato esta mensagem, meus queridos. Mas antes, porém, quero orar por ti e dizer que Jesus te ama e quer também te levar para os céus, quer te salvar. E se você aceitá-lo como único e suficiente Salvador, quando ele voltar e você estiver vivo, você também vai ser assunto aos céus, isto é, vai ser arrebatado. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Soberano Deus, magnificentíssimo, eterno e todo-poderoso Pai Celestial que estás nos céus. Querido Jesus, assim como tu fostes assunto aos céus, o Senhor um dia há de vir. O Senhor prometeu que voltaria e nos levaria para si mesmo, para que onde o Senhor estiver, nós venhamos estar contigo também. Eu aguardo este momento. O Senhor não é Deus, o Senhor não é homem para que minta. Porventura o Senhor diria e não faria? Querido Pai Celestial, aguardo este momento sublime, o momento da volta de Jesus para nos levar, para levar a sua igreja para os céus. Pai Santo, abençoa a todos, dá saúde para aqueles que carecem,
para aqueles que estão doentes. Queira, Senhor, repreender toda enfermidade, Senhor, e abençoa todos quantos creem em Ti, Pai. É o que eu te peço, Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.